Olá, amigos internautas, novamente estamos aqui com esse vídeo explicativo e neste vídeo explicativo eu vou explicar para você como funciona o nosso método de ensino, o método de ensino da Mouse com cursos profissionalizantes. No vídeo anterior eu expliquei para você como fazer um pré-cadastro dentro do nosso site, onde você redigiu ali o seu e-mail, login e senha. E no seu e-mail você recebeu um link de ativação e clicando nesse link de ativação você ativou o curso para qual foi inscrito. Baixou o conteúdo do nosso site, que é um aplicativo, e configuramos esse aplicativo. E após a configuração e a instalação desse aplicativo, nós temos aqui na área de trabalho este ícone chamado Aulas Mouse Web. Então você vai abrir este ícone dando um duplo clique nele. E você terá que redigir então ali o seu login e a sua senha. Esse login e essa senha é aquele login e a senha que você digitou dentro do pré-cadastro lá do site. Então eu vou digitar aqui o meu login e também a minha senha. Feito isso, eu vou Enter. Ele vai carregar o conteúdo das aulas para o seu computador aí. Bom dia, Nelson Edi. Tenha uma aula 1. Conhecendo o Windows 7. Então abrimos aqui o curso do Windows 7, ok? Abrimos na aula 1. Você vê que a Raquel, que lê o conteúdo dos textos, que vai explicar para você como se fosse uma professora virtual, ela fala em cada tela que é aberta. Então, quando ela fala, perceba bem. O Windows 7 é um software operacional gráfico. Então ela lê o conteúdo dessa caixa de texto cinza, que em outros cursos pode ter outras cores. Nós chamamos essa caixa de caixa de texto explicativo. É onde a Raquel vai utilizá-la para explicar detalhadamente referente àquele conteúdo que você está aprendendo. Quando ela acaba de ler, você dá um clique sobre esta caixa de texto. Vale ressaltar que os sistemas operacionais funcionam como uma plataforma gráfica para os demais programas. Aqui você pode perceber que ela está dando uma introdução explicando o que é o sistema operacional Windows 7, ok? Windows 7, essa nova edição visa atender às necessidades de usuários domésticos ou de grandes empresas. Clico novamente. Cada versão apresenta características próprias. Algumas apresentam características voltadas para usuários avançados, disponibilizando recursos profissionais de gerenciamento do computador. Outras são para usuários que não pretendem utilizar todos os recursos oferecidos no Windows 7. Há também versões exclusivas para empresas. Você vai perceber que quando a Raquel está falando, quando ela está lendo a caixa de texto, o seu mouse vai sumir por um instante. O mouse torna visível na tela novamente quando ela para de falar, para que você possa utilizar, ok? Eu vou adiantar aqui o curso para frente um pouco mais, para que você possa perceber que o sistema de aula não é apenas leitura, mas é algo que você interage de forma ágil e de forma correta para que o seu aprendizado seja excelente. Então vou adiantar aqui o curso um pouquinho para frente. Barra de tarefas. Então aqui ela começa a explicar para você como funciona detalhadamente o sistema. Ícones são um aplicativo que podemos utilizar para determinada função. Exemplo de aplicativo, o Windows Live Messenger, utilizamos para nos comunicar com as pessoas que possuem um endereço eletrônico e estão conectados na internet. Ícone lixeira, utilizada para armazenar as informações que são apagadas do seu disco rígido HD. Na barra de tarefas, temos alguns ícones que são utilizados com frequência. Clique no botão Iniciar. Aqui você vai perceber que esta caixa é diferente da caixa cinza.
esta caixa aqui, ela tem uma borda cintilante que fica alternando de cor, né? Uma caixa de ordem, nós chamamos de uma caixa de ordem. Então ela está dizendo, clique no botão iniciar. Então o que você tem que fazer? Clicar no botão iniciar do Windows. Acionamos o menu iniciar. Nesta área do menu iniciar, é exibido os aplicativos recentemente utilizados. Aqui nós temos a caixa de explicação, é uma caixa que não tem a borda cintilante, uma caixa estática, ok? Na opção Todos os programas, podemos ter acesso a todos os programas que você ou alguém tenha instalado no Windows 7. Clique na opção Todos os programas. Aqui nós temos também novamente uma ordem, né? Nota-se que a caixa de diálogo tem a borda cintilante, então você tem que executar esta ordem. Clique na opção Todos os programas. Então você vai vir em Todos os programas. Nota-se que temos uma diversidade de programas instalados, cada ícone representa um aplicativo que podemos utilizar para determinada função. Faça uso da seta de rolagem. Novamente uma ordem. Os desenhos amarelos representam pastas, as pastas contêm outros os ícones de aplicativos. Para desativar o menu iniciar, basta dar um clique no desktop, ou seja, área de trabalho. Esta ainda é uma caixa explicativa, ela não está pedindo para você clicar, ela está explicando que para você desativar este menu, você deve dar um clique na área de trabalho, ok? Dê um clique no desktop para desativar o menu iniciar. Agora sim, agora é uma ordem, então você tem que clicar na área de trabalho ou desktop. Nota-se que o menu iniciar foi desativado. Ainda, na barra de tarefas nós temos um relógio, e a data e hora. No entanto, a data e hora será um assunto que iremos abordar mais adiante. Fim do capítulo. Nota-se que a aula terminou, né? O conteúdo explicativo dessa primeira aula acabou. Aula 2 do Windows 7. Utilizando a barra de tarefas. O próprio sistema lançou na sua tela a segunda aula. E assim em sequência, você vai terminando a aula 2, passa para a aula 3, para a aula 4, a aula 5, ok? Vamos ver aqui então a aula 2. Neste capítulo iremos abordar o tema barra de tarefas do Windows 7. A barra de tarefas tem como função dar acesso a variados tipos de programas, assim como a data e hora. Mantendo a tecla Shift pressionada, dê um toque na tecla F10 para acionar o menu de comando. Você vai perceber que a partir da aula 2, de todos os cursos no caso, né, depois da lição introdutória, o próprio aluno ele começa a interagir com o software, com os aplicativos. Então aqui ela está pedindo, pressione a tecla Shift no seu teclado e pressione a tecla F10. Neste menu suspenso, temos acesso a várias ferramentas da área de trabalho, iremos usá-la várias vezes durante este capítulo. Vamos utilizar o comando Propriedades. Clique em Propriedades. Foi apresentado a caixa de diálogo, Propriedades da barra de tarefas e do menu iniciar. Na caixa de diálogo apresentada, iremos comentar sobre alguns assuntos que são importantes a você, como usuário. Na caixa de diálogo apresentada temos a opção Ocultar automaticamente a barra de tarefas. Esta opção tem como função ocultar e exibir a barra de tarefas. Clique na opção Ocultar automaticamente a barra de tarefas. Você vai percebendo, né, conforme você vai passando quadro a quadro, que o próprio sistema ele vai explicando de forma didática, de forma simples, para que o aluno possa entender e ao mesmo tempo você vai interagindo,
né? Por exemplo, neste quadro, ela está pedindo para você ocultar a barra de tarefas automaticamente. Então, você vai ativar aqui. Clique no botão OK para confirmar a alteração efetuada na caixa de diálogo. Observe que a barra de tarefas ficou oculta. Quando você levar a seta do mouse para a parte inferior da janela, a barra de tarefas se tornará visível novamente. Movendo a seta do mouse para a parte inferior da janela, você tornará visível a barra de tarefas. Nota-se que é uma janela de ordem, então o que eu devo fazer? Nota-se que ao mover a seta do mouse para a parte inferior da janela, a barra de tarefas tornou-se visível novamente. Para torná-la oculta novamente, basta deslocar a seta do mouse para a parte superior da janela. Desloque a seta. Nota-se que ao mover a seta do mouse para a parte superior da janela, a barra de tarefas tornou-se oculta novamente. Mova a seta do mouse para a parte inferior da janela, para tornar visível a barra de tarefas. Com a opção Ocultar automaticamente, a barra de tarefas é ativada. Todas as vezes que você mover a seta do mouse para cima, ela se oculta. Ao levar para baixo, torna-se visível. Vamos desativar a opção Ocultar automaticamente a barra de tarefas. Dê um clique na barra de tarefas para selecioná-la. Mantendo a tecla Shift pressionada, dê um toque na tecla F10 para acionar o menu de comando. Clique em Propriedades. Desative a opção Ocultar automaticamente a barra de tarefas. Clique no botão OK para confirmar a alteração efetuada na caixa de diálogo. Dê um clique na área de trabalho. Nota-se que a barra de tarefas não foi ocultada, pois desativamos a opção Ocultar automaticamente a barra de tarefas. Vamos retornar novamente à caixa de propriedades da barra de tarefas. Dê um clique na barra de tarefas para selecioná-la. Mantendo a tecla Shift pressionada, dê um toque na tecla F10 para acionar o menu de comando. Clique em Propriedades. Muito bem, eu vou adiantar aqui um pouco o curso para frente, esta aula para frente, para que você possa visualizar a próxima aula, o conteúdo da próxima aula, ok? Muito bem, eu abri aqui na aula 4. A aula 4 é um exercício prático. O sistema de aula ele funciona da seguinte maneira. Ele explica, depois ele dá um exercício de fixação, como se fosse uma explicação novamente, e na terceira aula é um exercício prático, para ver se o aluno entendeu aquilo que ele está fazendo. Então, você pode observar aqui, que aqui embaixo temos a opção erro. Tá 0, ok? Então, Neste capítulo, iremos abordar o tema barra de tarefas e calendário como exercício prático. Vou clicar aqui na tela. Esta lição tem caráter avaliativo, seu limite de erros é de 14. Caso este limite seja ultrapassado, seu aproveitamento será menor que 70%, portanto, você terá que refazer a última sessão teórica e tentar novamente realizar esta avaliação. Então, podemos observar aqui que é uma avaliação. O aluno ele pode errar 14 vezes. Passou disso, automaticamente o próprio sistema vai retornar nas aulas anteriores para explicar novamente tudo para o aluno, ok? Então, ele atingindo aí um limite de erro de 14, ele consegue passar com a nota de 70%. Então, o aluno ele deve prestar muita atenção nesta aula. Serão computados na barra de tarefas. Mova a barra de tarefas para a parte superior da área de trabalho.
Então aqui o sistema ele está dando uma ordem, mova a barra de tarefas para a parte superior da área de trabalho. Então se o aluno clicar em qualquer outro lugar que não seja a ordem que o sistema está pedindo para que ele faça, então será computado um erro aqui na barra de tarefas. Por exemplo, supomos que o aluno clique aqui na área de trabalho. Observe que deu um erro. Clico novamente, 2 erros. Onde é que o aluno tem que clicar? Na barra de tarefas, ok? E mover para cima. Isso ele aprendeu lá em aulas anteriores. Muito bem. A barra de tarefas foi deslocada para outro local. Mova a barra de tarefas para a parte inferior da área de trabalho. Então, o aluno tem que clicar sobre a barra de tarefas e trazer de volta para a parte inferior. Exiba o calendário. Então, na aula 3 ou na aula 2, eu não me lembro, o próprio sistema ele explicou como exibir o calendário. Então, o aluno tem que saber como fazer isso. Você pode observar que não há mais uma seta indicando, né, e nem explicações, apenas ordem. Por quê? Porque é um exercício prático, tá? Então, toda vez que você for fazer um exercício prático, esse exercício prático conta como avaliação. Se o aluno não atingir a nota correta, automaticamente o próprio sistema retorna para as aulas anteriores para que o aluno possa refazer tudo novamente. Eu vou errar aqui e você vai verificar que ele vai retornar para as aulas anteriores. 8 erros, eu posso errar 14, né? Então aqui tem 14 erros, se eu der mais um erro, pronto. Aula 2 do Windows 7. Você pode observar, Utilizando a barra de tarefas. você pode observar que o sistema voltou da aula 4 para a aula 2. Por quê? Porque o aluno ele atingiu um limite de erros ali que não deveria, ok? Então, o próprio sistema, ele capacita o aluno. Iremos abordar o tema barra de tarefas do Windows 7. Ok, eu vou finalizar aqui para voltar lá na aula 4, então, novamente, para que eu possa explicar como é que o aluno faz para passar a aula, ok? Finalizando. Parabéns, Nelson. De você ficou 5 minutos, 53 segundos em aula. Tenha uma boa tarde.